Olá, está começando mais um Eleições 2012. A partir de agora você vai ter a oportunidade de continuar acompanhando as propostas e ideias dos candidatos ao cargo de prefeito do município de Senhor do Bonfim. Hoje estamos recebendo a candidata Gorete Braz, vai ser a nossa entrevistada aqui no Eleições 2012, que você acompanha sempre pela Rádio Caraíba AM 850, emissora afiliada à Rede Baiana de Rádio, e também através do canal de TV bonfimnews.com.br. Esse é o endereço que você acompanha na internet sempre ao meio-dia e também às 7h30 da noite, através da internet. E aqui na Rádio Caraíba você tem a oportunidade de acompanhar novamente o programa sempre às 20 horas. Comigo, para intermediar mais uma entrevista aqui no Eleições 2012, meu amigo Kleber Vieira e Ivan Silva. Bom dia, Kleber. Bom dia, Ivan. Bom dia, Jorge. Bom dia, Ivan. Bom dia a nossa única candidata do sexo feminino, dos 6 candidatos a prefeito de Bonfim, Maria Gorete Braz Conceição, a presidente do PT, Rita Braz, e o nosso querido, simpaticíssimo torcedor do Bonfinense, Bernardo Braz, Atenor Pinheiro, do Bonfim News, e nosso companheiro Guimar Andrade. Estamos aqui com muito prazer em mais um dia em que o bonfinense terá a oportunidade de ouvir as propostas daqueles que vão conduzir o nosso município a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Bom dia, Kleber. Bom dia, George. Bom dia, a candidata Gorete Braz, a presidente do PT, a irmã dela, a senhora Rita Braz, aos ouvintes da Rádio Caraíba em qualquer parte desse Brasil, nos acompanhando em mais um programa Eleições 2012, através da internet, através da Bonfim News, a vocês da sede do interior, o nosso muito obrigado. Bom dia, Catatal. Bom dia. Maria Gorete Braz Conceição é a candidata da coligação Bonfim com a Força do Povo, composta pelos partidos PT e PTB. Candidata, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Kleber. Bom dia, Ivan. Bom dia, Atenor, Og, Rita de Cássia, que é a nossa presidente do partido, e o nosso companheiro Bernardo Braz. E bom dia a todos os bonfinenses, todas as famílias que estão nos escutando nesse momento. Candidata, por quê? A nossa primeira pergunta é essa. Por que, em meio a todas essas adversidades do contexto político, a senhora continua querendo ser prefeita de Senhor do Bonfim? Diante de tanta adversidade, eu continuo querendo ser prefeita de Senhor do Bonfim, porque a minha vida se pautou sempre pela luta e pela resistência. Quando eu me entendo por gente, antes de eu completar os meus 18 anos, eu já militava, nos sindicatos, nos grêmios estudantis, a gente já fazia reivindicações muito fortes, a gente já ia para São Paulo, para Brasília, para poder discutir questões nacionais, como a dívida do nosso país, que era impagável, como as questões também do FMI. Então, como professora, desde o meu tempo de professora, eu sempre percebia que era capaz, que a gente tinha capacidade de mudar a nossa sociedade. E sempre apostei nessa questão. E há mais de 25 anos que eu fiz minha faculdade, que eu me formei na Faculdade de Letras, fiz pós-graduação, fiz mestrado e venho militando no partido político, porque eu acredito que a gente pode dar uma vida digna para a nossa população. E por conta desse acreditar, de acreditar nessas propostas, e que esse sonho já se tornou realidade, quando em 2001 a gente conseguiu eleger uma gestão petista para a nossa cidade. E depois conseguimos eleger também o nosso presidente da República, que é Lula, e seguido de Dilma. E elegemos também um governador da Bahia, como Jacques Wagner, também petista. Então a gente acredita que a gente pode fazer uma Bonfim melhor, e a gente acredita na força dos trabalhadores, e a gente acredita que a gente pode fazer diferente, e que a gente pode requalificar a vida das pessoas. Eu tenho experiência na área de educação, sou professora, a gente entende que uma cidade, para se tornar forte, e para que ela se torne forte e com progresso, com grandes progressos, ela precisa ter uma educação pautada e educação de qualidade, que é um direito de todo cidadão. E, além do mais, também, como secretária de saúde que fui,
a gente fez grandes trabalhos, né? Eu já falei aqui das ações importantes que a gente fez na nossa Secretaria de Saúde, onde a gente ampliou exames de laboratórios, onde a gente ampliou as especialidades médicas, onde a gente ampliou consultas e onde nós contratualizamos, né, serviço de tomografia, de ressonância para toda a nossa população. Então, a gente acredita que a gente pode realmente governar a nossa cidade com a vasta experiência, que eu comecei na gestão municipal como chefe de gabinete, depois fui secretária de administração. Como secretária de administração, a gente enfrentou vários desafios, inclusive eu assumi 2 pilares fortes, né, que foi a questão do plano diretor, e depois a questão da municipalização do trânsito, e hoje nós estamos vendo aí os frutos da municipalização do trânsito, onde a nossa cidade está sinalizada, né, verticalmente e horizontalmente, né, com capacitação dos alunos, de todo o povo da nossa cidade, para que se cumprisse as regras de trânsito. Então, com tudo isso que a gente já fez em nossa cidade, muito mais que a gente tem para fazer, inclusive o projeto do Hospital Regional começou... Para dar sequência a essa lógica sua, em que é que está pautado o seu projeto, caso a senhora seja eleita? Quais são as diretrizes? O nosso projeto ele está pautado, nós temos 13 eixos importantes, não é, que estão no nosso plano de governo. Um dos primeiros eixos que a gente sabe que o nosso povo, o que o povo mais pede em pesquisas que a gente sempre faz, é a questão da saúde. O nosso povo quer uma saúde ágil e resoluta com humanização, né? Porque a gente sabe que a humanização do atendimento é uma condição sine qua non para a grande mudança e melhoria nos nossos serviços públicos, que vem desde a recepção, né, até o atendimento final. E, além do mais, a gente precisa, e para ter essa saúde e qualidade, a gente precisa da valorização de todos os profissionais que atuam na saúde, independentemente de sua categoria profissional. E aqui eu elenco algumas ações de saúde que a gente pretende, né, que nós pretendemos fortalecer no nosso governo, que é o fortalecimento do Conselho Municipal, a construção de mais centros de saúde, né, em regiões a serem definidas depois de uma escuta popular, e eficiência e dignidade na remoção de transporte de pacientes, especialmente aqueles que fazem hemodiálise, fisioterapia, quimioterapia, e aperfeiçoar ações visando reduzir a mortalidade infantil, porque quando eu fiz o curso de gestão da clínica de saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, a gente defendeu a questão da mortalidade infantil no nosso município. A gente se ressente, porque o município de Senhor do Bonfim, ele tem uma alta taxa de mortalidade infantil, e para isso a gente precisa criar condições, até a recepção da gestante, até o seu desfecho final, né, com o hospital equipado para receber com todo o aparato, para dar mais conforto e comodidade, para que a gente possa diminuir essa taxa. Inclusive, a gente fez pacto assinado, né, para que a gente possa ir reduzindo essa mortalidade infantil ao longo desses anos. Reorganizar o atendimento da saúde, visando reduzir o tempo de espera em filas para o atendimento com consultas e exames, e buscar condições para a construção do hospital municipal. A gente já fez um projeto, na minha gestão, como secretária de saúde, nós fizemos um projeto, aqui tem até o anteprojeto, né, na qual a gente foi discutido com os médicos do hospital, com toda a comunidade médica, e a gente percebeu a necessidade da elaboração de um projeto abrangente, o qual considerou a requalificação, incorporando parte das instalações existentes, né? Então, a gente considera as instalações existentes e a gente iria ampliar de forma modular, né, as outras instalações, porque o hospital ele não pode parar, né? Com essa reforma, concomitantemente, a gente precisa dar continuidade no atendimento à população e fazendo em módulo, né, as suas modificações. Implantar rede 100% informatizada na área de saúde. Fortalecer a coleta e entrega dos resultados dos exames laboratoriais, que isso eu já fiz, mas eu preciso acelerar e fazer de maneira mais rápida. Ampliar o programa de saúde bucal.
desenvolver e melhorar programas de atenção ao idoso, né, de combate ao tabagismo e de orientação para evitar a gravidez precoce. E descentralizar e ampliar a oferta de consultas especializadas, com a contratação ou terceirização desse serviço. E aí também a gente passa para a questão da educação. Eu falei inicialmente que a gente precisa de uma educação forte, com qualidade, né, que envolve grandes números de ações, procedimentos e programas, que passa pela valorização do professor, né? O professor ele precisa ser capacitado, e essas capacitações elas têm que ser agregadas ao seu Prolabore. A gente vai ver de maneira que já está incluído no Estatuto do Magistério. E a educação infantil, né, com aumento da oferta de vagas no Centro de Educação Infantil, que é um compromisso do nosso governo. E também, eu acho que aqui em Senhor do Bonfim, a gente precisa implementar as creches, porque agora na minha campanha, a gente percebe que as mães, a maioria das mulheres que são mães, elas têm dificuldades, né, de fazer um trabalho, né, regular, porque elas não têm com quem deixar os seus filhos. Então, eu acho que é uma prioridade, né, que a gente precisa acelerar e trazer para o nosso governo. E garantir também para essas crianças, né, inicialmente da primeira infância, do primeiro ciclo, inicialmente, consulta oftalmológica e óculos grátis, né? Eu acho que, e aí gradativamente você vai dar para todos os estudantes do município, porque muitas vezes os alunos têm dificuldade e até favorece a evasão escolar pela falta, né, da acuidade visual. E a promoção do saber, né? Vamos fazer eventos de 2 em 2 anos, envolvendo todos os alunos e professores das escolas municipais em uma competição intelectual. E essa competição ela vai favorecer tanto os alunos como os professores que participaram dessas atividades e também a escola com melhorias de infraestrutura para a escola. E algumas ações que nós temos, assim, que vai ser nossa bandeira de luta na questão da educação, vai ser promover campanhas para erradicar o analfabetismo. A gente entende que um país como o Brasil, que está crescendo a longos passos, não se admite mais que haja analfabetismo, né, em nossa cidade. Informatizar as escolas e proporcionar acesso gratuito à internet sem fio, né, para os alunos estarem sempre ligados no aqui e no agora. Priorizar a qualidade e variedade nos alimentos da merenda escolar, sem precisar importar alimentos, aqueles alimentos enlatados, e ainda com profissionais, né, adequados, com nutricionistas e profissionais para dar um balanceamento nessa merenda. E também vamos priorizar a terceira idade, com a construção de um grande centro de convivência, né, da melhor idade, com piscina térmica, academia, pista de caminhada, cozinha industrial, salão de eventos e danças, e pavilhão de ensino com salas de aula e oficinas para qualificação profissional, porque eu acho que isso a gente deve para os nossos idosos, porque eles passaram ao longo do tempo de trabalho duro e agora eles precisam estar numa situação de mais bem-estar. E apoio também com transporte para os jovens que cursam ensino superior e buscar apoio para a implementação de novos cursos na UNEB e na Univasf. Não sei se vocês se lembram, quando a gente implantou a Univasf aqui em Senhor do Bonfim, e aqui está presente a professora Rita Braz, que foi uma grande pioneira, que muitas vezes foi para Brasília, que foi também para o campus do Recôncavo, né, com o reitor, para poder fazer o projeto. Então, para construir esse projeto da Univasf, e também foi liderado por gestores da época. Então, a gente implantou a primeira célula e a gente precisa avançar, né, em cursos que venham atender as necessidades da nossa população. Inclusive, a gente se discutia na época o curso de Engenharia de Minas, né, e hoje já se pensa também no curso de Direito. E a UNEB, né, você vê que já tem ampliado o curso de enfermagem, a gente precisa melhorar o hospital regional para que também a gente possa trazer um grande sonho, que é de todo bonfinense, o curso de medicina, que esse curso só poderá vir se a gente tiver um hospital-escola que dê esse pronto atendimento, né, de hospital-escola para que os alunos eles possam, né, como é que se diz, possam colocar na prática o que eles estão aprendendo na escola. Candidata, já que a senhora voltou a falar com relação ao Hospital Regional do Antônio Monteiro, eu gostaria de saber da senhora. A senhora já foi secretária de administração do município, já esteve à frente da Secretaria de Saúde,
Eu gostaria de saber da senhora, enquanto secretária de saúde do município, a senhora acha que a saúde evoluiu no município? E também gostaria de saber da senhora, na sua opinião, hoje, qual é o maior problema do Hospital Regional do Antônio Monteiro e Senhor do Bonfim? E se a senhora for eleita, como é que a senhora pretende resolver esse problema? Primeira pergunta é se a saúde evoluiu. Se a saúde evoluiu enquanto a senhora secretária de saúde. Eu acho que eu fiz até um jornal, já entreguei para o Kleber, né? E a gente fala da grande evolução que teve a saúde, né? A gente capacitou todos os profissionais para o melhor atendimento, inclusive os agentes comunitários, né? A gente fez a capacitação cuidando do cuidador. Isso foi uma peça inicial, porque a gente começou pelos agentes comunitários e depois a gente ia estender para todos os cuidadores que trabalham na saúde, porque eles cuidam do nosso cidadão e quem cuida desses profissionais que estão cuidando do povo. Então a gente começou com um projeto piloto, foi muito interessante, que deu muito certo e que esse projeto devia ter continuado. Mas tudo bem. E a gente também fez um movimento que a saúde vai onde o povo está, né? A gente começou a fazer um trabalho muito forte nos bairros, no centro da cidade, e era nesse trabalho que a gente descobria as principais doenças. Que hipertensos os homens, né? Eu acho que a maioria dos homens, eles têm aversão a ir para médico. Então, quando a gente fazia essas coletas de sangue, a gente percebia, na maioria das vezes, os hipertensos, né? Os hipertensos aproximar mais o microfone, é isso? Os hipertensos, né, que estavam em grau de alto risco, que a gente percebe que com uma certa idade, né, os homens eles têm uma vulnerabilidade muito grande. E também descobríamos a questão do HIV, né, quando a gente fazia aqueles testes rápidos de HIV. Vamos ver aqui no jornalzinho. E aí a gente inaugurou novas instalações do almoxarifado. O nosso almoxarifado era todo desordenado, a gente reestruturou com planilha, tudo organizado. A central de marcação passou por uma reforma e a gente descentralizou também a marcação de consulta, não ficou sendo só no espaço da central, mas fazia também nos distritos, né? Os agentes comunitários, através dos agentes comunitários, através dos distritos, eles já tinham a cota para poder marcar os exames. E a gente fez reformas de alguns postos, né? A unidade básica da família de Quissé, que estava em andamento, e a gente também inauguramos o CAPS-AD. E eu tenho, além do CAPS-AD, que é o CAPS que envolve, né, droga e álcool, a gente também tem proposta da nossa gestão de implantar o CAPS da criança e do adolescente, porque muitas mães se ressentiam e chegavam angustiadas na secretaria porque tinham que levar os filhos para a Feira de Santana, porque em Bonfim não tem esse serviço. Candidata, nosso primeiro intervalo, chegou o momento, daqui a pouquinho estaremos de volta e a senhora continua com o raciocínio, levando as suas propostas e ideias para o seu governo, caso seja eleita. Eleições 2012, Rádio Caraíba 850 e bonfimnews.com.br. Muito bem, já estamos de volta pela Rádio Caraíba 850, emissora afiliada à Rede Baiana de Rádio, a Força do Rádio na Bahia, e também pelo canal de TV bonfimnews.com.br, conversando com a candidata do PT, Maria Goretti, hoje a nossa convidada aqui na série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito no município de Senhor do Bonfim. Candidata, a senhora pode continuar o seu raciocínio e, consequentemente, nós estaremos aqui abordando com outra pergunta dentro desse limite de tempo. Então, a senhora fique à vontade. Vamos acelerar um pouco, né? Além da criação do CAPS-AD, a gente também reformou o CAPS-1, que estava numa situação assim, muito complicada, sem dar conforto aos pacientes. E reformamos também, na sede do SAMU, implantamos o Núcleo Microrregional de Educação Permanente, que lá os nossos profissionais de saúde é um local, um espaço para que haja educação permanente. Eu acredito na educação permanente, tanto na área de saúde como na área da educação. Eu acho que os profissionais eles têm que estar sempre se requalificando. E também a gente conseguiu diminuir, na época da minha gestão, né, a questão da dengue. Né? A gente teve números muito pequenos de dengue, e porque a gente fazia assim,
sempre, continuadamente, né, muitas campanhas de combate à dengue, né, com palestras nas escolas. Então a gente fez um trabalho muito forte e a gente fazia um faxinaço. E nesse dia de faxinaço a gente mobilizava toda a estrutura da prefeitura, com Secretaria de Infraestrutura, com Secretaria de Saúde, agentes comunitários e a população, as escolas. E a gente conseguiu, né, nesse período que eu fiquei na gestão, a gente reduziu os casos de dengue de maneira muito significativa. E aí a gente aumentou, eu vou dar só alguns números de consultas no município das especialidades. Eu não vou falar todos para não tomar muito tempo, mas otorrino em 2008 a gente tinha 700 consultas, em 2009 a gente foi para quase 1.000 consultas. Em 2010, até o último trimestre, a gente estava com 900 consultas. Então, gradativamente, esse número foi aumentando. A psiquiatria, em 2008, a gente só tinha 280 consultas. Em 2009, nós ampliamos para 1.935 consultas. Né? Então, eu vou falar relativamente 2008 e 2009, porque 2010 ainda não está concluído. Porque aqui esse jornal, ele só tem os três trimestres. Psicologia. Psicologia, eu já falei, não foi? Era 546 e a gente ampliou para 2.269. A gente deu um salto de qualidade muito grande. E a oftalmologia, com 3.500, a gente foi para 4.500. E a fisioterapia, a gente também, né, ampliou bastante o número, né, de 20.000 para quase 26.000. E endoscopia, ampliamos em 2008. Nós tínhamos um número de 450, em 2009 ampliamos para quase 500. E assim sucessivamente, né? Otorrinolaringologia. Em 2008 estávamos com 745, em 2009 com 950. E também ampliamos os exames de laboratórios, né? Em 2008 a gente fazia 10.000 exames. E quando a gente chegou, 109.000 exames, né? E quando a gente chegou em 2010, antes da gente terminar, nos 3 primeiros meses, a gente estava com quase só nos 3 primeiros meses, 195.000 procedimentos de exames do LACEN. Os conveniados a gente reduziu. Agora, em compensação, nós aumentamos, né, a oferta em 2008, o LACEN, ele fazia 39.885 consultas, exames. E em 2009 foi para 75.693. E em 2010, a gente foi para 101.611. O que aconteceu? Eu vou só repetir esse quadro, porque eu fiz um pouco de confusão. Os exames laboratoriais conveniados, quando eu assumi a gestão, a gente fazia no laboratório 109.362 procedimentos, que a gente custeava. Aí eu perguntei, como é que nós temos um laboratório e você não pode investir, como é que você contrata tanto? Você deve contratar, mas você deve contratar o que você precisa. Então a gente criou uma política, né, fizemos algumas reformulações, ampliamos o salário de alguns funcionários para que eles trabalhassem mais, contratamos alguns. E aí o que aconteceu? A gente conseguiu reduzir do convênio. Quando foi em 2009, a gente reduziu um pouco. E em 2010, a gente reduziu mais ainda. Em compensação, nós ampliamos a nossa oferta que é o nosso LACEN. Então, quando chegamos em 2010, nós estávamos já, quase triplicou. Se em 2008 a gente fazia 38.885, em 2010, só nos 3 primeiros meses, nos 3 primeiros trimestres, a gente fez 101.611. Para você ver o salto de qualidade que a gente deu, certo? No LACEN. Então, foi muito importante esse trabalho do LACEN. E aí, para poder finalizar, a gente vai falar, como eu falei, da reforma do hospital regional, né? A gente teve um encontro lá em Salvador com o nosso secretário Jorge Sola, e que ele prometeu, né, os recursos
né, para o hospital regional, que foi abordado na época e precisava do projeto, na qual a gente fez o projeto. Esse projeto custou mais de 100 mil reais, foi 150 mil que foi pagos pela nossa gestão, da Secretaria de Saúde, porque você sabe que para vir o recurso, você precisa aportar o projeto. E depois você teria que ter os projetos, os outros projetos, que são os projetos elétricos, hidráulicos, de ar-condicionado, né? E acontece, sim, aí quando a gente fala do hospital regional, a gente fala também da questão dos funcionários do hospital regional, que a gente conversando com o sindicato, a gente precisa ter uma escuta e fazer um trabalho de pacto. E a gente percebe que os funcionários do hospital são 210 funcionários. É difícil você ajustar a vida dessas pessoas? É. Mas aqui a gente está buscando os desafios, né? Dá para você resolver com dificuldades, né? Com pactos, a gente consegue resolver. Porque os funcionários, os técnicos de enfermagem, eles recebem somente o salário mínimo. E esse salário, ele está balizado com os serviços gerais, com os outros funcionários. E eles têm um piso da categoria, né, que agrega um valor. Então, eu acho que automaticamente, a gente assumindo a gestão, esse piso ele tem que ser pago, porque a gente é do Partido dos Trabalhadores, a gente tem que cumprir o que está na lei para o trabalhador. E aí também eles reclamam que o salário mínimo ele vem muito fatiado, né? Então a gente precisa resolver. Eu acho que de imediato não dá para resolver, mas ao longo do tempo a gente vai ajustando essas questões. E tem a questão, né, do INSS, do FGTS, e que a gente precisa também ver juridicamente e ver a maneira de resolver. Eu acho que para os funcionários do hospital, eles trabalharem com qualidade e com vontade, a gente precisa dignificar, né, a autoestima deles, dando o que é de direito. E aí a gente vai fazer uma parceria, eu tenho certeza que eles vão cooperar com a gente e a gente vai chegar aonde a gente mais quer. Então, eu acho que eu vou falar agora de emprego e renda e depois, como tenho que sintetizar, tem muita coisa para falar, muita coisa para dizer para o nosso povo, eu falo de emprego e renda, né, finalizo com algumas questões e aí vocês fazem as perguntas. E muitas perguntas elas estão dentro do nosso plano de governo e a gente vai agregando essas questões. Então, o emprego e renda da nossa cidade é assim, uma preocupação muito forte, porque a gente visitando as casas, as pessoas, elas ficam muito preocupadas porque a população é jovem e o filho termina o curso e não tem aonde trabalhar e às vezes tem que migrar para os grandes centros, né? Então, a primeira coisa que a gente gostaria de fazer era a criação de uma diretoria de geração de trabalho e renda na Secretaria de Assistência Social no nosso município, com a missão de integrar as ações da área, facilitando a articulação e gestão das políticas públicas, bem como elaboração de projetos que tenham como objetivo incentivar iniciativas econômicas de caráter individual ou coletivo, visando o processo emancipatório das famílias. Há uma controvérsia com o nosso grupo de trabalho, com os nossos companheiros, que acham que deve ser a secretaria, que essa secretaria deve ser na indústria e comércio. Mas, assim, eu particularmente, eu percebo que deve ser na ação social, porque a gente já tem vários projetos do governo federal. E aí lá você tem os profissionais, nós temos assistentes sociais, e a gente não precisa deslocar esses profissionais para outra secretaria. Então, se a gente puder concentrar na assistência social, eu acho que a gente faz um trabalho mais forte, né? Que integrará as pessoas em associações ou cooperativas. Esse trabalho de associações e cooperativas, ele é muito importante, capacitando para eles trabalharem nessas associações e cooperativas e depois inseri-las na educação formal. A gente tem uma experiência, eu vou até citar a Mairanê, quero lhe pedir licença. Mairanê, ela trabalha no Cruzeiro, ela faz parte de uma associação e há uns 8 anos atrás, há uns 7 anos atrás, a gente começou um trabalho lá, né, com a comunidade. E ela disse, olha, eu tenho uma comunidade de mulheres e essas mulheres elas não têm o que fazer à tarde, então a gente precisa de ocupar esse espaço que elas estão, né, sem ter muita coisa para fazer. E aí ela deu a ideia de dar uns cursos. E aí a gente começou com o curso de pintura. A gente inicialmente deu os primeiros materiais, que era a tinta, os tecidos para pintar, que era pano de prato. E o professor. 3 meses a gente assessorou nesse trabalho. E hoje elas estão assim fortalecidas,
né? Elas estão muito agradecidas, porque diz que a gente plantou essa semente. A Mayra Negra trabalhava aqui em Senhor do Bonfim, numa casa de uma família. Ela já dispensou esse serviço para se dedicar, né, integralmente ao serviço da associação. Elas produzem, né, muito, fazem trabalhos reciclados, com material reciclável, e trabalham com artesanato. E no final de semana elas se organizam entre elas, arrumam a mercadoria e vão para os outros povoados. E chegam de mãos vazias, porque todo produto que elas produzem, elas conseguem vender. E está dando, não dá para sustentar a família, mas ajuda na economia doméstica, dá um grande embasamento para a economia doméstica. E eles já conseguiram se organizar, já conseguiram tomar empréstimo nas entidades, né, financeiras, e estão conseguindo se sustentar. E hoje eles precisam somente da construção da sede. Então a gente percebe que se a gente fortalecer essas cooperativas, eles vão ser inseridos no trabalho informal. Se as ações de médio e longo prazo para o indivíduo não dependam de subsídios do Estado, né, de forma mais ou menos constante da sua renda, a partir de um trabalho cuidadoso e dedicado, fazer um levantamento das regiões que apresentam maior vulnerabilidade, que isso eu vou fazer, realizar um cadastramento dessas pessoas e agrupá-las por interesses, com o objetivo de realizar as capacitações e criação das associações ou cooperativas. E os empreendimentos têm de atentar para a questão ambiental, organização social e para a questão de gênero, principalmente. A capacitação é uma condição sine qua non para as ações desenvolvidas, porque a sustentabilidade econômica e o alcance social dos empreendimentos associativos depende do processo de formação e capacitação proporcionado aos trabalhadores. Pode ser em várias áreas, uma vez que Senhor do Bonfim é uma cidade cujo desenvolvimento está centrado em serviço, que são panificadoras, cabeleireiro e manicure, administrador do lar, marcenaria, pintura, confecção de flores, artesanato. E os frutos dos empreendimentos são para o consumo próprio, para gerar um nível maior de independência dos indivíduos e o excedente para comercialização. Por fim, a comercialização é viabilizada por meio da disponibilização de pontos de venda na cidade pela prefeitura. Esses pontos de vendas, a gente tem uma ideia de priorizar uma área na rodovia, perto do Posto Pinheiro, onde a prefeitura vai adquirir esse espaço para fazer esse ponto de comercialização, tanto desses trabalhos que essa cooperativa vai fazer, né, que são trabalhos manuais, com você vender também, você colocar para comércio os produtos da região, que é o mel, é a rapadura, é o beiju, né, é a farinha de tapioca. Então a gente precisa, é o material que confecciona lá na Missão de Sair com cipó, né, que seu Remilson, ele, com muita dignidade, ele vem levando esse trabalho assim com muita força. Então a gente precisa de um lugar que tenha visibilidade, que ali passa pessoas do Brasil todo pelaquela BR. Então a gente precisa, né, fortalecer, né, essa região para que a gente possa... Eu vou pedir desculpa mais uma vez à senhora, porque o nosso intervalo, o segundo intervalo, está na hora já, né, Guimarães? Jorge, antes do intervalo comercial, eu vou formular aqui mais uma pergunta e a candidata já volta respondendo a pergunta para aproveitar o tempo. Com relação à central de abastecimento. Gostaria de saber da candidata se ela tem algum projeto para tentar resolver aquele problema ali da central de abastecimento que incomoda, inclusive, as pessoas que residem naquela área. Caraíba Eleições 2012, bonfimnews.com.br. Daqui a pouquinho estaremos de volta com a candidata Maria Gorete Braz. Muito bem, já estamos de volta. Você acompanha a entrevista com a candidata do PT, Maria Gorete Braz, da coligação Bonfim, com a Força do Povo. Ficou em aberto uma pergunta. É possível repetir novamente, Ivan, para a nossa candidata? A gente gostaria de saber da candidata quais são as providências que ela irá tomar, caso seja eleita, a partir do dia 1º de janeiro, com relação à central de abastecimento. Se ela tem algum projeto voltado para a central de abastecimento? Tenho sim, mas antes eu acho que a gente precisa reaver a titularidade da central de abastecimento que está em poder do Estado. No governo, quando eu era secretária da administração, a gente sempre tentou buscar, né, para poder a gente resolver o problema do transporte
intermunicipal, ter uma central de transbordo para que a gente pudesse evitar que esses veículos eles andassem dentro da cidade, né? Porque causa assim grande transtorno. E a gente percebe que, né, caso eu sendo eleita, eu tenho certeza que eu vou conseguir, né, essa titularidade e vou conseguir aportar recursos para que a gente faça uma central de transbordo naquele espaço, naquele elefante branco, né, que é a central de aborrecimento que a gente sempre comentava e falava, e que a gente possa também, além de fazer essa central de transbordo, a gente vai fortalecer aquele espaço, né, colocando ali comércios, né, com espaços de lazer também, com cultura, com arte, um espaço ao entardecer, onde a gente vai trazer músicos da região para fazer atividades de cultura e de lazer, e fazer aquele espaço, que aquele espaço ele seja significativo e que as pessoas elas tenham vontade de ir para aquele lugar. E, além do mais, a gente vai abrir também uma BR, né, já tem um estudo técnico, onde a gente pode abrir uma BR, né, para o centro da cidade, né, que a gente tem certeza que a gente vai conseguir. E evitar também, né, que os transportes, além de 12 toneladas, eles veiculem por dentro da cidade. Então, a gente precisa criar os mecanismos para que porque causa impacto, esses transportes pesados, que eles entram na cidade, eles causam impacto, e a gente precisa também ter uma central para receber essas mercadorias, né? Um empresário, se o poder público não puder fazer, a gente vai abrir para que uma grande empresa ela assuma essa condição de receber essas mercadorias desses carros que vêm muito pesados, né, para que não possam entrar na cidade e depois distribuir ao seu destino final em carros menores. E eu gostaria de dar continuidade, que eu tenho poucos minutos, é só que eu esqueci aqui na questão do emprego e renda, não deu tempo, da gente ver a questão também do trabalho do homem do campo, né? Já dizia Fagner, que o homem sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E ontem eu fui lá no SETA, na comunidade, na Maravilha, e o Jorge me dizia assim, com muita propriedade, né, visitando as leiras, o trabalho que ele faz lá com a horta, um trabalho muito bonito, e que vende aqui para Senhor do Bonfim, abastece Senhor do Bonfim, aos supermercados, na feira, nas casas. E ele disse o seguinte: olha, Gorete, é o trabalho que eu sei fazer. E esse trabalho eu faço com muita honra e com muita vontade. Então, o poder público ele tem que garantir um trabalho contínuo de capacitação, de convivência com o semiárido, para a garantia da água, para que a economia familiar não seja prejudicada no período de estiagem, e assegurar um calendário de manutenção das estradas, para trazer mais segurança e tranquilidade para aqueles que precisam escoar sua produção para a garantia do seu sustento. E eu, como prefeita dessa cidade, a gente vai revitalizar as nossas estradas. Tem a estrada da Barroca do Faleiro, do Mulungu, onde a produção, né, de frutas é muito grande, muito forte, e as pessoas só não investem mais nesse trabalho porque não tem estrada para poder escoar toda essa produção. Então, a gente precisa, né, estar de mãos dadas. Nos 6 primeiros meses do governo, a gente vai fazer um calendário para a gente atender essa demanda. E tem mais algumas ações, né, para a agricultura, prestando essa orientação técnica, da qual eu já falei, né, com os produtores rurais, sobre o quê? Quanto e onde plantar ou criar, visando aumentar a produtividade e lucratividade. Criar canais de comercialização adequados aos produtores rurais. Promover medidas para aumentar a segurança no campo, inibindo invasões e danos às propriedades rurais. A gente já participou de várias audiências no campo, onde as pessoas estavam saindo do campo por conta desses vândalos invasores que iam, né, que iam assaltar mesmo e ameaçar, né, as pessoas que moram no campo. E, além do mais, garantir um trabalho contínuo de capacitação de convivência com o semiárido para a garantia da água, para que a economia familiar não seja prejudicada no período de estiagem, bem como incentivar atividades de pesquisa e fomento à diversificação das culturas agrícolas e pecuárias, para reduzir a dependência da economia municipal a fatores sazonais adversos,
incidentes sobre determinado produto. E assegurar um calendário de manutenção das estradas, que eu já falei, né, para trazer mais segurança e tranquilidade para aqueles que precisam escoar sua produção para a garantia do seu sustento. Eu gostaria de fazer a candidata Gorete 2 perguntas. A primeira, como é que ela pretende resolver a questão da falta de especialidades médicas no hospital regional? Sabemos que o hospital não oferece determinadas especialidades aos pacientes. Como é que a senhora pretende resolver esse problema? Por exemplo, ortopedistas, final de semana, cardiologistas e outras áreas que o hospital não oferece, geriatras, às vezes alguém tem que pagar particularmente para que alguém vá lá atender no hospital. E a outra pergunta é, a sua candidatura está sob júdice. Caso o resultado não lhe seja favorável lá do Superior Tribunal Eleitoral, qual será a sua ação? Qual será a sua posição caso isso ocorra? Pois não, Kleber. As especialidades médicas, na época que eu era secretária, nós tínhamos plantonistas no hospital, nós tínhamos o plantonista geral, clínico geral, tínhamos o ortopedista e tínhamos o obstetra. E tínhamos também o pediatra, né? As outras especialidades, eu acho que inicialmente a gente deve continuar garantindo o que foi garantido no passado. Eu acho que inicialmente eu vou fazer esse pacto. E as outras especialidades médicas, a gente vai ter convênios com eles, como a gente sempre teve, né? Eu sempre pactuei convênios com essas especialidades, para, no caso, surgir alguma questão no hospital, né, que precise de um geriatra, de um cardiologista, ele vai atender pelo município. Ele não precisa ficar de plantão necessariamente. Ele vai quando for chamado, porque isso vai reduzir o gasto para o nosso município. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, como a gente já conseguiu trazer a Bonfim, na minha gestão, a gente conseguiu trazer várias clínicas, né? Porque foi nessa época que a gente conseguiu colocar serviços de tomografia computadorizada e das quais nós contratualizamos o serviço desses profissionais. Então, esses profissionais, eles estão se instalando, senhor Bonfim, muitos estão se instalando e eles precisam que a saúde fique forte, que a gente aumente o serviço da saúde para que esse serviço continue a crescer. E quanto à questão da minha candidatura, eu estou aguardando, né, a Justiça com muita fé e confiança. Eu tenho certeza que esse processo ele vai ser julgado por muitos ministros que têm consciência e que entendem qual é o viés da democracia. Nesse pleito, nós estamos lutando para que o Estatuto do Partido seja respeitado e que a municipalidade, onde se gere todo esse processo, ela tem autonomia para poder fazer esse trabalho e também ser independente, que eu acho que o que nós construímos no Partido dos Trabalhadores ao longo dos anos foi essa confiança e que a presidenta do partido, a Rita de Cássia, ela prometeu para os filiados que ficaram muito angustiados e apreensivos, né, quando diziam que o poder ia ser tomado de assalto, né, e que as decisões elas iam ser tomadas por cima. E nunca, né, nos nossos embates políticos, a gente teve decisões tomadas de cima. A gente sempre construiu as nossas decisões. Então, foi lá no Partido dos Trabalhadores, né, diante de muitas discussões, desde o ano passado que a gente já vinha discutindo a questão da sucessão, né, do Executivo, e que quando a gente, né, utilizou de um instrumento legal, que é o encontro democrático, porque a gente não tinha definição de nomes, né, não se tinha consenso, a gente usou desse instrumento, e esse instrumento foi através de voto secreto. Então, as pessoas votaram de maneira secreta, de maneira tranquila, e a gente precisa garantir a democracia, o direito das pessoas de se colocarem. Porque o que está acostumado, o que se costuma postar, né, ao longo dos anos na política, é que alguns poucos privilegiados escolhem os nomes e a maioria da população vota. E a gente está querendo derrubar esse paradigma. Nós estamos querendo fazer diferente, nós queremos fazer com que o povo também opine em quem ele vai escolher e ele não fique lá só para votar. Então, o povo hoje, no Partido dos Trabalhadores, ele tem o direito de escolher o perfil do melhor candidato, e foi isso que nós fizemos. Então, eu estou muito tranquila, esperando a decisão da Justiça,
E a partir do desenlace dessa história, nós vamos reunir de novo esses companheiros que votaram na gente, para a gente discutir de que maneira que a gente vai agir. Porque no Partido dos Trabalhadores, eu gosto de obedecer os estatutos, eu gosto de cumprir a risca que o partido... Porque é uma organização, toda organização ela tem que ter regra. Se você passa a descumprir as regras, torna bagunça, todo mundo vai fazer o que quer, todo mundo vira a cara na hora que não dá certo. E no Partido dos Trabalhadores a gente tem uma determinação, a gente aprendeu dessa maneira. Agora, se não está sendo dessa maneira, a gente precisa repensar, conversar com os nossos filiados, principalmente os 156 votos que eu tive dos nossos companheiros, para a gente ver o que a gente vai fazer. Nós temos 1 minuto e meio para finalizar a entrevista. Candidata, suas considerações finais. Muito obrigado por ter aceito o convite, estado aqui conversando com o eleitorado do Senhor do Bonfim. As considerações finais é que eu agradeço a todos vocês por esse tempo de estar aqui prestando esclarecimento para a população do Senhor do Bonfim, A gente está adentrando a Casa das Famílias, de toda a nossa população bonfinense. E quero dizer assim com muita segurança que eu, Gorete Braz, sou mãe, sou professora, sou mulher, certo? Eu tenho segurança e já provei que tenho, Sou uma pessoa que tenho determinação, que gosto de trabalhar, tenho competência, tenho credibilidade para governar essa cidade. E gostaria de contar com o apoio de todas as mães de famílias, os pais de família, os jovens, os meus alunos, toda a população do Senhor do Bonfim. Acreditar na força da mulher. Porque nós já temos um exemplo muito claro da nossa presidenta Dilma, que hoje é uma presidenta que está superando todos os níveis de aceitação, porque ela está fazendo um trabalho de integração, um trabalho de crescimento desse país, E os brasileiros acreditaram na força dessa mulher. Então eu peço ao povo do Senhor do Bonfim que acredite na força de Gorete, que deposite a confiança em Gorete, porque com certeza ela vai fazer uma administração transparente, uma administração pautada na escuta, uma administração que vai atender às necessidades básicas de toda a nossa população. Então eu peço assim a confiança de vocês. Eu sei que vocês têm outros candidatos e esse encontro é justamente para avaliar todos os candidatos. E eu estou à disposição de vocês e tenho a confiança que no dia 7, todos os bonfinenses vão votar em Gorete para ser a prefeita dessa cidade. E muito obrigada à Rádio Caraíba, à TV News, ao Jorge, ao Kleber, ao Ivan, ao Og, ao Atenor, por ter nos conduzido nesse processo, e aos meus companheiros de partido, Aldeino, a Rita e o Bernardo Braz, que estão aqui nos dando esse apoio. Queria pedir desculpa também pelo nosso candidato a vice, Tonho Cerqueira, que se encontra em Salvador com a filha internada, mas ele está com pensamento aqui na nossa luta e continuamos juntos até a vitória. E muito obrigado para todos vocês. Um grande abraço. Ok, candidata Maria Gorete Braz Conceição, do Partido dos Trabalhadores, coligação Bonfim com a força do povo. E assim os nossos internautas da bonfimnews.com e também os ouvintes da Rádio Caraíba 850 tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a candidata Gorete.